nosso amado irmão Júlio, que fez o convite. Deus continue abençoando a sua vida. Trago também a paz do meu pastor local, o pastor Manuel Messias, e dizer que estou feliz de estar aqui. Já estou me sentindo em casa, né? A segunda vez já vem, então eu já sou de casa. Quero ler com os irmãos Romanos capítulo 12, apenas o versículo 1, versículo de número 1. Os irmãos acharam? Amém? Amém. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apenas o versículo 1, versículo muito conhecido dos irmãos. Eu estava meditando nesta palavra e o Senhor me deu uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Não sou pregador, parece a primeira vez que estive aqui, mas eu vou até onde o Espírito de Deus inspirar as minhas palavras. Meus irmãos, eu estava relendo este livro e é interessante quando nós chegamos no capítulo 12, porque existe uma mudança de curso. Aqui Paulo diz: rogo aos irmãos, e esse rogo ele muda um pouco o contexto do texto. Veja que antes, nos versículos anteriores, nós vemos um Paulo questionador, um Paulo que escreve essa carta aos Romanos e faz diversas indagações. Algumas delas foram feitas aqui nessa noite, quando a nossa irmã leu no capítulo 8, no versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? E algumas outras indagações existem aqui. Paulo diz: quem subirá aos altos céus? Quem descerá ao abismo? Ele faz outras séries de perguntas: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem deu primeiro a ele para que lhe fosse restituído? Então Paulo começa a fazer uma série de perguntas, mas quando ele chega aqui no capítulo 12, ele muda um pouco esse contexto. Agora ele começa a fazer afirmações. Ele diz que o amor seja sem hipocrisia, amai-vos cordialmente. Ele começa a falar de uma maneira diferente. E eu estive pensando por que Paulo se debruçou a fazer tantas perguntas nos capítulos anteriores. E veja que ele escreve essa carta aos Romanos, a capital do Império Romano, onde existia um povo que era levado pelo helenismo, uma cultura que era voltada para a filosofia. A filosofia é o estudo das ideias. Não existe filosofia se não houver questionamento. Aqueles homens daquela localidade estavam acostumados a esse tipo de discurso. Eles ouviam os grandes teóricos da época, eles ouviam os grandes filósofos, que indagavam a respeito de tudo, do comportamento em sociedade, da vida, da existência, do porquê o homem existe, para que ele existe. Todas essas questões eram tratadas. E quando Paulo escreve ali a carta aos Romanos, ele busca atrair a atenção daquelas pessoas através desse discurso escrito. Então ele começa a trazer uma série de interrogações, uma série de indagações a respeito de Deus, da fé e do comportamento cristão. E nós vemos ali que, em dado momento, ele se dá por satisfeito em trazer aquela mensagem que já era conhecida, que certamente atrairia aqueles homens daquela localidade. E agora ele começa a falar de uma maneira diferente. Veja que Paulo, ele era um homem muito preparado. Deus o preparou para esse momento, para escrever essas cartas. Paulo era poliglota, ele falava diversas línguas. Ele mesmo disse que tinha cidadania romana, então muito provavelmente ele falava o latim. Ele também falava o grego, todas as suas cartas foram escritas em grego. Ele também falava o aramaico, que era a língua judaica. Ele falava o hebreu, que era a língua morta já dos judeus, já não se usava mais para falar, mas era uma língua litúrgica, que se usava no culto. Ele falava também, pois ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Então Paulo era um homem muito sábio, e o Senhor, através do seu Espírito Santo, ele inspirou a Paulo a escrever estas cartas. E ele não apenas inspirou a Paulo, mas ele deu a estratégia correta de como atingir o público, de como falar aos corações das pessoas que estavam necessitadas de ouvir a sua voz. Veja que as epístolas não são iguais. Para cada público, Paulo ataca um problema diferente. Ele trata cada um de uma maneira diferente, conforme a vontade do Espírito Santo. Significa que o Senhor nos dá a estratégia correta para o momento certo, para o local onde estamos, para o momento em que vivemos. Somos nós que muitas vezes não entendemos qual é a estratégia de Deus. Olha aí, Jesus. Veja que neste mesmo livro de Romanos, lá no capítulo 1,
Paulo está falando que gostaria de visitar os irmãos em Roma, sendo que era uma igreja que não foi Paulo quem fundou, mas ele gostaria muito de visitar os irmãos. Então ele diz: olha, eu vou a Jerusalém, farei uma viagem missionária até a Espanha, primeiro passarei por Jerusalém, depois eu irei até vocês em Roma por um breve momento, mas eu quero muito ficar com vocês nesse breve momento e que vocês me ajudem a cumprir esta missão de ir até a Espanha e de cumprir a obra missionária do Senhor. Paulo queria atingir um lugar ainda não atingido antes. De Roma até a Espanha eram 1000 quilômetros de distância, naquela época em que não existiam aviões, que não existiam veículos rápidos, mas esse é o trajeto que estava no coração de Paulo para se fazer e levar o Evangelho de Cristo aonde ele ainda não havia ido. E ele diz: eu ficarei com vocês um breve momento. Esse era o planejamento de Paulo, era a vontade dele. E ele diz assim: olha, eu rogo todas as orações que faço, eu rogo para que o Senhor, Ele me dê condição de estar com vocês. Eu oro, eu peço para que Ele me dê condição desse momento acontecer, de nós estarmos também em comunhão, de eu poder conhecer os irmãos. E Paulo pedia nas suas orações, e ele imaginava que seria assim, que ele iria até a Espanha, e passando por Roma ele ficaria ali um breve momento. Mas veja o que Deus preparou para Paulo: ser preso, viver numa prisão domiciliar durante 2 anos em Roma. O Senhor levou Paulo a Roma, atendeu o desejo que o próprio Deus havia colocado no coração de Paulo, de estar ali e de atender os irmãos, mas não foi da forma que Paulo esperava, não foi da maneira que ele imaginava que acontecesse. Ele imaginou ir lá como um homem livre e passar um breve momento, mas o Senhor levou como um cativeiro para ficar ali 2 anos recebendo os irmãos em sua casa. Veja, irmãos, ninguém planejou estar neste ano de 2021 em uma pandemia. Ninguém em 2019 pensava: em 2021 eu quero uma pandemia, porque eu sei que na pandemia o Senhor vai usar a minha vida, eu sei que na pandemia as coisas vão ser diferentes. Não, ninguém planejava isso, é uma coisa má, assim como Paulo não planejava ser preso, mas era a vontade de Deus. E na vontade de Deus Ele nos dá a estratégia correta, e é isso muitas vezes que nós não enxergamos. O Senhor tem nos dado um momento difícil, mas não significa que o nosso Deus está longe de nós. Muito pelo contrário, Ele está aqui nessa noite. E Ele quer usar as nossas vidas como usou a vida de Paulo, num momento difícil, num momento de dificuldade, num momento que Paulo não esperava que fosse daquela maneira, assim como nós não esperávamos que fosse assim. Veja, meus irmãos, o governador decretou aí mais 15 dias de quarentena, mais 15 dias com as portas do templo fechadas. Mas ele não pode decretar, nunca jamais decretará o fechamento da igreja, porque eu e você somos a igreja. Essas portas podem se fechar, mas os nossos corações continuam abertos para o nosso Pai. E desde esse momento em que vivemos, sabemos que até o dia 30 essas portas estarão fechadas, ou não, porque toda a autoridade foi instituída por Deus. E se Deus quiser, antes desse tempo, Ele abre essas portas. Porque Deus está no controle de tudo. Já foi falado aqui, nosso Deus é um Deus todo-poderoso, Ele é um Deus soberano. A soberania de Deus diz que Ele determina tudo, da maneira que Ele quer. E esses 15 dias também é a vontade dEle. Mas veja, são 15 dias que nós ficaremos um pouco mais entristecidos por não estarmos aqui, em comunhão com os irmãos. E o que faremos, pois? Faremos como Paulo, que no momento de dificuldade, ele cumpriu a vontade de Deus? Ou será que na dificuldade nós vamos nos acovardar, nós vamos esfriar, nós vamos esquecer do nosso Deus? Será que você está triste ou está comemorando esses 15 dias que você ficará em casa? E se não forem 15, e se o Senhor permitir que forem 30, que sejam 60, que sejam 90, o que fará você? Porque o momento que se virá na nossa vida, não sabemos, não conhecemos o futuro, como Paulo não podia conhecer, como ele não sabia, apenas aquilo que Deus o mostrava. E não sabemos de fato o que acontecerá amanhã, mas o Senhor tem nos preparado o amanhã, independente de como seja, Ele nos preparou. Já foi falado que enquanto houver fôlego de vida, louve ao Senhor. Enquanto houver fôlego de vida, faça a vontade de Deus. Mas e se fecharem as portas, faça a vontade de Deus. E
se abrirem as portas, faça a vontade de Deus. Não sabemos o futuro, mas sabemos que é a vontade do Senhor. E é necessário, portanto, que nesse momento de dificuldade, o Senhor nos dê a estratégia correta. Precisamos, portanto, que o Senhor nos inspire no seu Espírito Santo, que Ele venha falar qual é a sua vontade para as nossas vidas. Veja que Paulo foi um grande missionário, o maior de todos os tempos. Naquele momento ali, ele levou o Evangelho para todos os lugares, cumpriu a sua missão de levar aos 4 cantos da terra, que era conhecida naquela época. Ele levou o Evangelho até onde sua voz alcançou, até onde ele pôde ir enquanto teve vida. Mas no momento em que ele estava em Roma, a sua vida foi de prisão. Não foi de missionário, de sair andando, peregrinando, levando o Evangelho de Cristo, mas foi de estar parado no mesmo lugar, porque mudou a situação, mas ele cumpriu a vontade de Deus. Não sabemos qual é a vontade do Senhor para o amanhã, mas sabemos que Ele quer trabalhar em nossas vidas e que Ele tem um propósito específico na vida de cada um. Veja que, como eu disse, Paulo usou uma estratégia diferente para falar aos romanos, e o Senhor tem dado uma estratégia diferente para a sua igreja. Se esse tempo foi determinado por Deus, é porque Ele quer fazer algo. Não pense que o nosso Deus é menino. Não pense que o nosso Deus não sabe o que está acontecendo no mundo. Não pense que o nosso Deus não tem um controle de todas as coisas. Ele sabe desse tempo, pois foi Ele quem determinou. Agora nós precisamos entender o que é que Deus quer para as nossas vidas. Ficaremos 15 dias em casa e o que faremos? O que você fará? Qual é a estratégia que o Senhor tem te dado? É evangelizar? Então evangelize. É interceder? Então interceda. É falar do amor de Deus? Então fale, porque as portas do templo podem estar fechadas, mas a igreja tem que permanecer aberta. Assim como para Paulo, se fechou aquilo que ele sempre fez, que a obra missionária, mas não se fechou Cristo em sua vida. Ele continuou a receber os irmãos. Nós precisamos, o quanto antes, entender da parte do Senhor o que Ele quer para as nossas vidas. Nós temos que buscar fazer essa vontade, que se cumpra hoje em nossas vidas, a vontade do Espírito Santo. Veja, meus irmãos, Paulo, ele só foi um homem. Não existiram 2, 3, 5, 20 Paulos. Não, o Senhor só precisou de um homem. Nós vemos na Bíblia a carta aos Romanos, só tem uma. Ele precisou de um homem para escrever esta carta. Não precisou de 50. Ele só precisa de uma pessoa para fazer a sua obra. E ele não precisou de outro Paulo, como não precisou de outro Pedro, como não precisa de outro Abel, como não precisa de outro de vocês. Ele precisa apenas um. E esse um que ele tem, ele vai fazer a sua vontade individualmente na vida de cada um. Então precisamos logo descobrir qual é o nosso propósito. Porque Paulo não podia agir como Pedro. Pedro não podia agir como João. Mas o Senhor fez através do seu Espírito Santo que cada um agisse de uma maneira diferente. Porque é assim que o Espírito Santo do Senhor faz. Ele usa a sua igreja na sua multiforme maneira de agir. Ele age na vida de cada um de uma maneira diferente. E é necessário que nós conheçamos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Veja que Paulo diz agora, rogo-vos, irmãos. E esta é uma palavra forte. Rogo-vos é muito forte. Paulo, ele estava acostumado a usar essa expressão, mas ele reservou aqui para o capítulo 12, para falar esse rogo-vos, irmãos. Ele estava pedindo, mas veja que não era um pedido qualquer. Quando alguém está rogando, ela está pedindo com muita força, ela está se humilhando, ela está implorando para que se faça algo. E agora Paulo, com toda a autoridade que ele tinha, que foi dada por Deus para ele, ele não se colocou como acima dos seus irmãos, não se colocou como melhor a alguém, mas ele se colocou como submisso. Ele foi subserviente neste momento. E ele diz, rogo-vos, irmãos. Um homem que tinha autoridade naquela época jamais rogaria alguém, porque tinha a empáfia da sua autoridade. Mas Paulo não, ele se sentia inferior aos seus irmãos, e ele disse, eu rogo-vos que faça assim. E veja como Paulo diz, rogo-vos pela misericórdia de Deus. Já viu quando alguém faz algum juramento e a pessoa não acredita no que ele está falando, ele fala, não, eu juro por isso e por aquilo que ele valoriza. E aqui Paulo está implorando por algo que é muito valioso em nossas vidas. Paulo está implorando aos irmãos em Roma pela misericórdia de Deus, que se fizesse aquilo que ele estava falando, porque ele via que havia aquela necessidade.
naquele momento. E ele diz que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo. Veja que ele diz apresentar, é tornar visível, é mostrar. Quando um sacerdote ia oferecer o holocausto, ele primeiro apresentava a oferta a Deus, para que depois ele fosse sacrificado, para que depois fosse queimado no altar. Mas veja que Paulo não está dizendo aqui para apresentar animais, não, ele está dizendo para apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo. Se as portas do templo estiverem fechadas, os nossos corpos continuam sendo um sacrifício vivo. Nós temos que apresentar diante do Senhor, no sentido de nos consagrarmos a Deus. Já viu algo que é apresentado para o Senhor? Ele é dedicado a Deus, não pode ser usado para nada que seja profano. E os nossos corpos, nós temos que apresentá-los diante do Senhor. Significa que não pode haver nada profano em nós. Mas os meus olhos podem ser maus? Não. Minhas mãos podem ser más? Não. E os meus pés, onde eles me levarão aos lugares maus? Não. Se o nosso corpo está apresentado diante do Senhor, todo o nosso corpo tem que ser bom. Glória a Deus, aleluia. Veja que no título diz a nova vida. Era disso que Paulo estava falando. Apresentar o corpo ao Senhor é na sua integralidade. Tem que ser 100% Cristo. Que nós morramos dentro de nós e que Cristo viva e que Ele seja tudo em nossas vidas. Essa é a verdadeira novidade de vida. É deixar que Cristo haja em nós. E aqui Paulo diz que nós temos que apresentar os nossos corpos diante do Senhor. Nossos corpos inteiramente. Tudo que há no nosso corpo tem que glorificar o nome do Senhor. Mas muitas vezes não fazemos assim. Temos deixado que o nosso corpo ele desagrade a Deus. Muitos têm emprestado seus ouvidos a Satanás para ouvir as coisas mal que não convêm, para ouvir as propostas que levam o homem ao engano, que levam o homem ao pecado, para ouvir aquilo que não convém à igreja do Senhor. Mas os nossos ouvidos devem ser santos e ouvir da santidade do nosso Deus. A nossa boca, já foi dito aqui nesta noite, tem que falar das grandezas do Senhor. Ora, se o nosso corpo está apresentado diante de Deus, por que nossa boca não estaria? Por que nossas palavras não seriam também santas? Veja, meus irmãos, como é apresentar o corpo diante do Senhor. Não pode ser com nenhuma coisa profana. Abiú e Nadab estavam dentro do templo, lugar santo, e foram oferecer incenso ao Senhor, e a Bíblia diz que eles ofereceram um sacrifício estranho diante de Deus. E Deus os matou ali mesmo, dentro do templo. A Bíblia diz que eles foram fulminados, que eles morreram queimados ali, por entregarem ao Senhor algo com mistura, algo que não era puro. E o nosso corpo tem que ser puro diante do Senhor. Ele já foi apresentado a Cristo, e agora todo ele tem que ser bom. Veja que os nossos olhos são a lâmpada para o corpo. A Bíblia diz que se a luz que há em ti é trevas, ó quão densas são essas trevas. Os nossos olhos têm que ser bons, a nossa boca tem que ser boa, nossos ouvidos têm que ser bons. A nossa boca só fala, a Bíblia diz que só fala aquilo que provém dos nossos corações. Quando as nossas palavras são más, é porque o nosso coração é mau. Se a maldição é em nossa boca, é porque o nosso coração só tem maldições. Mas quando nós abençoamos o próximo, quando nós falamos da vontade de Deus, quando falamos da verdade do Evangelho de Jesus Cristo, então é isso que há em nossos corações. Precisamos mostrar verdadeiramente que este corpo está apresentado diante de Deus. Precisamos urgentemente apresentar ao Senhor nossos corpos. Vejam, irmãos, nós estamos falando de tempos difíceis. E não é isso o fim dos tempos? Não é anúncio do que está escrito em Mateus? Que o Senhor faria sinais na terra? Que viriam esses tempos difíceis antes da sua vinda? E ele disse, olha, quando vierem os sinais, não se apavorem. É porque está próximo o fim. Nós estamos pensando, a partir do dia 30, em voltar para cá. Aliás, no dia 31. E se o Senhor vier antes? Não sabemos. É o fim dos tempos. E é por isso que nós precisamos apresentar hoje diante do Senhor os nossos corpos. Mas em inteireza, todo o nosso corpo tem que estar depositado diante do Senhor. Ele diz, apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo. Veja
Veja, sacrifício é entregar algo que é valioso. Davi foi entregar algo para o Senhor que não lhe custava nada. Ele disse: não, Deus me livre de fazer isso. Eu vou pagar por isso primeiro, para depois apresentar ao Senhor. Não posso apresentar aquilo que não tem valor para mim. Sacrifício precisa ser algo valioso. O sacrifício era um animal puro, imaculado, um animal que era valorizado. Tinha que ter valor para a pessoa. E o que nós oferecemos a Deus? Muitas vezes o que não tem valor. Muitas vezes aquilo que nós mesmos não valorizamos. Nós precisamos entregar hoje ao Senhor aquilo que nos custa algo. Ele entregou tudo por nós. Deus entregou o seu Filho. Seu Filho entregou a si mesmo para morrer numa cruz. E o que nós entregamos ao Senhor? Precisamos oferecer um sacrifício vivo. E é importante falar do sacrifício vivo, porque depois da morte já não há mais nada para se fazer. Após a morte, segue-se o juízo. Então, enquanto estamos vivos, enquanto há fôlego de vida, nós precisamos apresentar ao Senhor este povo como um sacrifício. Depois, irmãos, não adianta. Podem chorar, podem se lamentar, podem fazer homenagens póstumas, podem fazer o que quiserem, mas depois que o homem morre, não há mais solução. O momento para apresentar esse sacrifício vivo é agora, é o hoje. Precisamos apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo. Mas veja que todo sacrifício precisa de morte. Então, como ofereceremos um sacrifício vivo? Quando se oferecia um sacrifício diante do Senhor, se imolava o animal. Ele tinha que morrer, porque se morria o inocente e pelo seu sangue se cobria os pecados daquele que estava culpado. Mas agora o Senhor vem falar com a gente de um sacrifício vivo, um sacrifício enquanto vida, sem ser necessário passar pela morte, porque a morte Cristo já passou por nós. Aleluia! Não é necessário que nós morramos. O Senhor Jesus Cristo já morreu por nós. E é por isso que o sacrifício que nós oferecemos é um sacrifício vivo, porque o sacrifício de morte já se completou em Cristo. O sacrifício perfeito. Perfeito, irmãos, porque é um sacrifício vivo. Não precisa de outro. Não precisa do sacrifício de Cristo, mas sacrifício de A ou B. Não, apenas o sacrifício de Cristo. É um sacrifício único. É um sacrifício eterno. O Senhor Jesus Cristo não precisa todos os anos descer novamente para se renovar como se fazia nos tempos antigos. Porque Ele é um sacerdote eterno. Ele é o Cordeiro eterno. E Ele ofereceu um sacrifício eterno. E agora Cristo, que já morreu oferecendo esse sacrifício completo pelas nossas vidas, Ele pede de nós um sacrifício vivo, os nossos corpos como um sacrifício diante do Senhor. Um sacrifício vivo, santo e agradável. Veja que é necessário que seja santo. A Bíblia diz que só entrará no reino dos céus aquele que for santo. Se você não for santo, você não vai entrar. Eu lamento dizer, mas só pode entrar nos céus quem for santo, porque o nosso Deus ele é santo. A Bíblia diz: eu sou santo, sede santos. É necessário que para nós nos achegarmos a Deus, nós sejamos também santos. Nós vivamos uma vida de santidade. São tempos difíceis, verdadeiramente são tempos difíceis, mas a igreja já passou por tempos difíceis antes. E se nós olharmos para o passado, o tempo que vivemos não é nada. Nós vimos um martírio da igreja primitiva, Tiago sendo morto ao fio da espada, Pedro sendo preso para passar pelo mesmo destino, mas o Senhor poupou a sua vida naquele momento, porque ele foi martirizado depois. Nós vimos ali o extermínio de Estevão, diante desse próprio Paulo. Ele foi apedrejado e morreu. A igreja estava sendo perseguida, os irmãos se espalharam. Veja que a igreja de Roma não foi Paulo quem fundou, e provavelmente quem fundou foi um dos irmãos que fugiram daquele momento em que os cristãos estavam sendo perseguidos pelos próprios judeus, pelos romanos, pelos outros povos que não entendiam o que era Cristo, que não entendiam o que era este Evangelho. Já passamos por tempos difíceis antes. Não é a primeira vez que a igreja passa por uma epidemia, talvez nem seja a última, porque o Senhor está nesta igreja, o Senhor está comandando o mundo, Ele sabe o que Ele faz. E nas epidemias anteriores, a igreja continuou. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. No Egito, o povo de Deus se multiplicava, a ponto de Faraó ficar com medo e mandar matar os meninos.
pois quanto mais se oprimia o povo, mais cresciam eles, mais eram fortes, mais eram viçosos, a ponto deles terem medo do povo de Deus. Porque não importa, irmãos, o quanto seja oprimida a igreja, o quanto queiram fechar essas portas, o quanto queiram calar as nossas vozes, o Senhor, Ele está no comando da sua igreja. Glória. Veja que é um sacrifício santo e agradável. Precisa ser agradável para Deus. Nós precisamos buscar agradar o nosso Deus. Um sacrifício verdadeiro, naquele tempo, o sacrifício sacerdotal, ele tinha que ter 3 elementos. Ele precisava da oblação, que era a parte física, a libação, que era o líquido, e precisava ter um cheiro suave. Por isso se preparava o incenso, os aromas, os perfumes, para que quando se queimasse, chegasse às narinas de Deus, e ele tomasse aquilo como aceitável. Diz que Deus se inclinava para sentir e para ver se aquilo era agradável às suas narinas, para saber se ele ia se manifestar ou não. Então é necessário que o sacrifício seja agradável. Ele precisa chegar até o Senhor. Precisamos oferecer a Deus algo que seja agradável, algo que entre no céu. Não pode ser de qualquer maneira, não pode ser de qualquer forma, não pode ser uma adoração vazia de apenas abrir os lábios e não se passarem por esse teto, mas precisa ser em espírito e em verdade. Aleluia! Para que chegue ao trono de Deus. A nossa oração, a intercessão tem que ser em espírito também, tem que ser em verdade também. Não pode ser uma reza, não pode ser uma vã repetição. Muitas vezes você dobra os seus joelhos e você fala tantas coisas, mas você não ora com sinceridade diante de Deus. Você não exercita a sua fé. E é necessário que a oração diante do Senhor, ela seja uma oração verdadeira, uma oração sincera. Fale para o Senhor qual é o seu problema. Fale para o Senhor o que você precisa. O Senhor, Ele tem poder para ouvir as nossas orações. Precisa ser um sacrifício agradável a Deus, para que chegue diante dEle. Nós vimos aqui o nosso irmão falar que ele ficou internado, que ele já não tinha mais o poder para louvar o Senhor com a sua voz, porque seus pulmões estavam afetados. Fisicamente era impossível, a sua voz não saía, mas dentro de si ele tentava. A sua alma buscava louvar ao Senhor. O seu espírito dentro de si se estremecia para falar com Deus. E assim muitas vezes em nossas vidas, na dificuldade, às vezes nos faltam palavras. Às vezes só temos as lágrimas. Às vezes apenas os gemidos. Apenas só temos o silêncio. Pois não conseguimos falar nada. Assim como nosso irmão não conseguia louvar o Senhor naquele momento. Mas esse próprio livro aqui de Romanos, ele explica a esse respeito, que é a intercessão do Espírito Santo. Enquanto nós oramos, o Espírito está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Até as suas lágrimas Ele está interpretando. Até o seu silêncio Ele conhece. Às vezes nem você sabe, nem você entende o que você está falando, mas o Senhor Ele está interpretando através do seu Espírito Santo. O louvor que não podia sair dos seus lábios, ele foi levado diante do Senhor. A oração que ele não conseguia pronunciar também foi levada diante de Deus, porque mesmo naquele hospital o Espírito Santo do Senhor estava lá. E enquanto a sua voz não saía, ele estava gemendo diante do seu servo. Ele estava falando com Deus. Ele estava interpretando a sua necessidade, o desejo do seu coração. E o Espírito Santo do Senhor ele está aqui conosco, pois Ele habita em nós. E mesmo quando as portas se fecharem, quando regressarmos aos nossos lares, Ele continua com a sua igreja, Ele continua dentro de nós, pois nós somos a habitação do Espírito Santo do Senhor. E é por isso, meus irmãos, que esse sacrifício que nós oferecemos diante do Senhor, ele precisa ser agradável, ele precisa chegar diante de Deus. É necessário, portanto, que haja sinceridade em nossos corações. Santo e agradável a Deus. Isso é importante. Santo e agradável a Deus. Irmãos, nós estamos aqui não é para agradar o homem, não é para agradar o ego de ninguém. Estamos aqui para agradar a Deus. Aleluia. E é por isso que o culto, ele não se resume a esse momento que nós vivemos aqui.
E é por isso que esse sacrifício vivo não se resume a este momento. Ele é perpétuo em nossas vidas, pois o nosso propósito é agradar a Deus. Se fosse agradar ao homem, nós viríamos e apresentaríamos o culto apenas aqui, um sacrifício vivo apenas aqui, e lá fora uma outra coisa qualquer. Mas nós queremos agradar a Deus, e o nosso Deus está conosco em todos os momentos. Ele está conosco no nosso trabalho, Ele está conosco no trânsito, Ele está conosco na sua empresa, na sua escola, na sua casa, na sua rua. Deus está com você. E onde o Senhor estiver com você, apresente a Ele o seu corpo como um sacrifício vivo. Veja, irmãos, que culto não é buscar algo. É um conceito errado que nós temos. Culto é oferecer. Culto é entregar. Nós precisamos vir para entregar ao Senhor algo. E é por isso que o sacrifício vivo é grandioso em nossas vidas. Porque mesmo quando nós saímos daqui, o culto continua em nossas vidas, pois nós somos da igreja. O culto continua quando nós continuamos entregando esse sacrifício vivo. As pessoas ainda são impactadas pela palavra de Deus quando as portas estão fechadas. O Senhor ainda usa as nossas vidas quando nós saímos daqui. Porque o nosso culto e o nosso sacrifício, ele é contínuo diante do Senhor. E aí Paulo, ele resume tudo de uma maneira bem simplória, dizendo que é o vosso culto racional. Racional, irmão. Pensado. Aquilo que não é tolo. Porque muitas vezes o culto é uma tolice na vida das pessoas. Porque eles não oferecem um sacrifício vivo. Elas vivem uma vida de engano, uma vida de pecado. E acham que chegar aqui dentro do templo é que é a verdadeira adoração. É que é mostrar para Deus o seu culto verdadeiro. É um engano, irmãos. O culto racional ele se dá quando nós temos uma vida integral. Quando nós temos uma vida em que Cristo guia as nossas ações. Quando temos uma vida de entrega ao Senhor. Quando somos um sacrifício vivo. Aí o nosso culto é racional. Aí o nosso culto ele é agradável a Deus. Aí o Senhor se inclina para ouvir as nossas vozes. Aí o Senhor responde com poder, com fogo, com batismo, com salvação, com libertação. Porque o Senhor tem poder para isso. Mas se nós quisermos entrar aqui e oferecer ao Senhor um culto e depois sairmos e termos uma vida comum, como a vida dos homens que vivem aí fora, praticando tudo que não convém, tudo que não agrada a Deus, então é um sacrifício de tolo, é um culto de tolo. Mas aqui Paulo ensina como é o culto verdadeiro, um culto racional ao Senhor. Quando nós abrimos o livro de Salmos, nós vemos ali diversos salmos. Os irmãos podem observar que alguns são salmos de romaria, salmos de romagem. Isso porque quando os judeus iam ao templo do Senhor de tempos em tempos, eles iam cantando pelo caminho. Esses salmos são salmos de romaria. Antes de chegar ao templo, eles já estavam oferecendo um sacrifício santo, agradável e vivo diante do Senhor. Porque eles já iam com o propósito de oferecer ao Senhor algo agradável. Já iam no caminho com seus corações fervorosos. Já iam no caminho adorando a Deus. Esse é o verdadeiro culto racional. É adorar o Senhor onde nós estivermos. Porque o Senhor está conosco em todos os momentos. E Ele pode usar as nossas vidas a qualquer lugar, em qualquer momento, no seu tempo. É o Senhor que determina tudo em nossas vidas. Paulo foi usado na prisão. E nós seremos usados nessa pandemia enquanto ela durar. E depois que ela passar, se o Senhor nos permitir ainda estar aqui, nós também seremos usados. Porque é o Senhor quem controla as nossas vidas. Portanto, meus irmãos, oferecer ao Senhor hoje esse sacrifício, que não é algo fácil. Sacrifício significa algo que nos custa. Apresenteis hoje esse sacrifício ao Senhor, um sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. Eu agradeço a essa oportunidade. Aleluia.